O que mais me pegou no caso desse episódio foi o fato deles terem mesclado a memória do Sanji com o Luffy com o que ele tava sentindo agora, sabe? Esse ponto que ele tava sentindo com essa mesclagem trouxe aquele sentimento que eu imaginava que eu ia ter vendo o anime. Eu já fiquei muito irritada, muito chocada com essa ação no mangá. Mas ver isso no anime, vendo o Sanji falando isso com suas palavras e ainda pedindo pro Zoro matá-lo, meu, isso tocou muito fundo no anime, tocou muito fundo. E ainda mesclando esse momento que ele tomou a decisão com o que o Luffy falou, só deixou claro que ele sabia a resposta logo de cara. Ele sabe qual o Sanji o Luffy quer como pra ele ajudá-lo a se tornar rei dos piratas. Ele sabe, entendeu? Ele só precisava tomar a atitude que ele precisava tomar. Então eu achei isso muito bom, achei esse episódio muito bom mesmo, né? O começo eu achei um pouco enrolado, eu esperava que ia ter mais no momento do final, né? Mas o começo achei um pouquinho enrolado, mas valeu, foi legal pra ver a Yamato lutando com o Fuga, foi bem interessante aí o começo, mas a segunda parte foi muito rápida e pegou muito forte. É impressionante, eu não chorei lendo isso no mangá, mas vendo isso no anime, gente, me emocionou demais. O próximo episódio vai ser um pouco mais de boa. Eu pensei que ia puxar mais pra luta do Zoro agora, mas acho que não era. A luta do Zoro acho que vai ficar pro próximo capítulo, né? E a animação ficou muito boa, a qualidade manteve muito legal. Que mais que eu posso falar sobre esse episódio? Nossa, a parte que ele acha que bateu na mulher. Gente, isso no anime ficou muito mais, parecendo muito mais difícil. Ficou muito mais difícil acreditar que o Sanji não fez isso. Porque ele tava literalmente no mesmo caminho. Entendeu? Então, tipo, não é à toa que chegou ao ponto do que ele falou. Então, vocês acham, quem nunca leu o mangá, vocês acham que ele realmente chegou a bater? Ou como ela se machucou? O que vocês acham que aconteceu nesse momento? No mangá, isso não tem como não comparar, porque esse momento no mangá, ele foi muito... Então, eu nem tenho como não comparar com o mangá, porque isso no mangá foi muito... gerou muita discussão mesmo. Mas a maioria, 100%, tava com certeza que não foi o Sanji que bateu. Entendeu? Mesmo aqueles que queriam que o Sanji começasse a bater em mulher, falaram que não viam ele fazendo isso. Eu achei muito louco esse negócio. O povo reclama, os fãs do Sanji reclamam que ele não bate mulher, mas se ele bate, eles não gostam também. Vai entender se ele chegou a bater realmente, né? Então eu achei muito massa. É realmente uma construção muito linda. Hey, Wesley! É realmente no Sanji, acho que realmente é um dos personagens bem mais bem construídos. Então, eu também não quero. Não sei por que raios o povo fala que ele tem que começar a bater em mulher. Faz parte da construção de quem o Sanji é. Se ele começar a realmente fazer isso, ele não é mais ele mesmo. Entendeu? Então, tipo, mas eu não sei se achei certo o fato dele ter pedido isso pro Zoro. Mas também faz sentido pro lado do Sanji, sabe? Pro lado do Sanji ele não aceitar esse lado. Então, exatamente. Entendeu? Exatamente isso. E, tipo, eu realmente acho que... eu não entendi muito bem por que ele pediu isso, eu como espectadora. Mas se eu olhasse pelo ponto do lado de vista do Sanji, eu acho que entenderia por que ele pediu. Entendeu? Acho que eu entenderia por que ele pediu isso pro Zoro, caso ele não seja mais ele mesmo que o mate. Sabe? Eu acho que... o pior é que, tipo, ouvir isso, ele falando disso, eu pensei que ia sair mais com... uma voz, tipo, de tristeza do Sanji, uma coisa mais... como eu posso dizer, mais, tipo, não quero que você faça com um certo medo. Eu achei que ia ter um pouco mais de medo,
na voz do Sanji ele pedir isso pro Zoro. Mas não, ele foi totalmente certo. Faça isso. Entendeu? Eu acho que essa era uma ação tão confiante assim do Sanji. Eu não sei se eu cheguei a ver em algum momento no anime ou no mangá. Mas nesse ponto, tipo, de ele levar a sério uma coisa dessa, sabe? Bem sério mesmo. Eu não sei se eu esperava isso, de ouvir isso do Sanji. Então, realmente, fiquei surpresa com a tonalidade que saiu a voz do Sanji falou, me mate. Eu realmente fiquei muito surpresa como eles colocaram. Ah, o Zoro provavelmente faria, com dificuldade. Ele ficaria receoso. Mas se isso realmente acontecer, eu acho que o Zoro ia fazer meio receoso. Entendeu? Eu acho que ele ia fazer meio receoso. Ou ele ia ficar por um tempo receoso e depois ia fazer. O problema seria fazer isso com o bando vendo. Entendeu? O problema seria fazendo isso com o Luffy aceitando. Porque o Luffy não ia aceitar de jeito maneira. O Luffy, se visse o Sanji e o Sanji e o Zoro brigando nesse ponto a ponto de se matarem, eu não sei se o Luffy deixaria. O Luffy provavelmente se meteria no meio e faria o Sanji acordar. Entendeu? Eu não acho que o Luffy deixaria o Zoro matar o Sanji. Entendeu? O único jeito que eu acho que o Zoro poderia matar o Sanji era escondido. Entendeu? Era escondido. Porque se fosse, tipo, visível, o Luffy não ia deixar. O Chopper não ia conseguir resolver. Ele não ia ter ele ia tentar parar, o Chopper poderia querer resolver, mas ele não ia ter forças pra isso. O único que conseguiria impedir os dois era o Luffy. Entendeu? Ninguém do bando conseguiria parar os dois, se isso realmente acontecer. Nenhum dos bandos. O Luffy então teria que tomar uma decisão. Entendeu? Seria literalmente uma decisão do Luffy, nesse caso. Só o Luffy conseguiria parar os dois. Nenhum do bando conseguiria mais. Essa é a questão. Mesmo os demais querendo impedir, ele não ia conseguir. Provavelmente o Jinbe e o Frank, se tivesse acontecendo isso no meio do bando, provavelmente o Sanji, o Jinbe e o Frank impediriam os mais fracos de se meter. E o Luffy entraria no meio. Eu tenho muita sensação que isso aconteceria. Se isso acontecer visível no bando. Se isso realmente chegar a acontecer. Eu não acho que ninguém do bando conseguiria parar os dois além do Luffy. Ou o Luffy ia parar, ou o Luffy teria que aceitar. Daí seria outra decisão como capitão. Aceitar o Sanji como ele estava e deixar ele sofrer como ele estava. Porque o Luffy saberia que isso estaria sofrendo o Sanji. Ou arrumar uma outra alternativa para fazer o Sanji voltar ao normal. Ou ele deixaria isso acontecer. Os Zoro e o Sanji são como irmãos. Brigam, mas se amam. Entendeu? O quão os dois confiam no outro é impressionante. Não é à toa que o Zoro e o Sanji são as asas dos Luffy. São as asas do futuro rei dos piratas. Não é à toa. Entendeu? Não é à toa. Que os dois são. E por isso que mesmo com o Jinbe entrando, ele não vai colocar no lugar do Sanji. Ele não vai ficar no lugar do Sanji. Entendeu? Ele não vai, porque é impressionante como a confiança mútua tem dos três. Eles se entendem com o olhar, praticamente. É impressionante como eles se entendem. Entendeu? O Jinbe, por exemplo, fica muito confuso. Uma das coisas que, tipo, a personalidade do Jinbe não permite, digamos assim, não permite que ele queira pegar o lugar do Sanji. Entendeu? Não permite. Porque o Jinbe não tem essa ambição. Ele tem a ambição de fazer o Luffy se tornar rei dos piratas. Mas ele não precisa se colocar no lugar de ninguém pra isso. Ele faz a função dele, tá ótimo. Entendeu? Por isso que mesmo com os Jinbe entrando, não ia tirar o trio monstro. Os três não iam. O Luffy, o Zoro e o Sanji continuariam sendo as asas do Luffy.
É muito louco, porque os dois são a que mais tem a confiança um no outro. Os três têm uma confiança maravilhosa, eles se entendem maravilhosamente bem. E quando precisa se entender, eles se entendem. Uma prova clara disso foi agora, nesse episódio. O Zoro não entendeu porque o Sanji pediu isso, mas ele aceitou. Entendeu? E outro ponto foi quando aconteceu a briga lá no Water 7, né? No caso do Usopp. O Sanji, essa acho que foi a primeira vez que o Sanji concordou literalmente com o Zoro. Entendeu? Então, quando se trata de o bando e honra, eles sabem como saber. Eles sabem como se posicionar. Entendeu? Eles sabem como manter o Luffy na trilha. É só os três, basicamente, que tem essa... Só o Luffy, só o Zoro e o Sanji que conseguem colocar o Luffy na linha, se precisar. O Jinbe, ele teve lá no suporte, quando o Luffy tava com dificuldade, porque ele não tinha nenhum dos grupos. Entendeu? Eu fico me perguntando, às vezes, como que seria, no caso, depois de Marineford, como seria se o Luffy tivesse voltado com o bando? Como que seria? Talvez o Luffy teria muito mais dificuldade. Talvez ele tivesse que fazer como o Roger fez quando ele estava nos últimos momentos. Fazer escondido. Ou ele só faria algo tipo... Só se abriria literalmente como ele estava se sentindo realmente, digamos, naquele sentido, pro Zoro e pro Sanji. Eu fico perguntando às vezes, como que seria se o Luffy tivesse reencontrado com o bando depois que aconteceu o Marineford? Como que seria? Se ele tivesse acordado no próprio navio. Uma coisa certa. Se o Luffy tivesse acordado depois de Marineford no próprio bando, dentro do próprio navio, eles não teriam time skip. Esse é um ponto claro. Eles não teriam time skip. Aí mudaria toda a história. Mas como o Luffy seria... Eu acho que ele poderia ficar um pouco como o Roger, escondendo quando ele tava sofrendo. Talvez. Porque o Luffy não gosta de esconder. O Luffy não gosta de esconder o que tá sentindo. Ele é muito sincero com ele mesmo. Mesmo que... Eu acho que em nenhum momento... O Luffy teve que... Só na luta com o Usopp, eu acho. Que o Luffy teve que esconder o que tava realmente sentindo em prol do bando. Só teve, acho que uma vez. Que foi literalmente com a luta com o Usopp. Que o Luffy teve que esconder como ele tava se sentindo. E teve que assumir a posição de capitão. Depois disso, eu acho que ele não teve nenhum momento. Acho, pelo menos. Ele pode não conseguir esconder 100%, mas ele consegue ficar mais afastado quando precisa. Entendeu? Porque é só pegar a briga dele com o Usopp. Entendeu? O bando, ele chorou mais perto do Zoro. O bando não viu ele 100% chorando. Ele tava escondendo o rosto. Acho que só o Zoro sabia que o Luffy tava escondendo o rosto com o chapéu. Então o bando não viu ele literalmente chorando. Talvez só o Zoro soubesse. Ele pode não esconder o que ele sente, mas ele pode se esconder pra poder fazer o que quer. Ele pode se trancar em algum lugar do navio. Bom, gente, eu acho que era isso que eu tinha que falar do episódio. Foi um episódio maravilhosamente bom. Muito lindo. O começo eu não gostei muito, que ele quebrou um pouco o clima do que veio no final, mas beleza. O One Piece quebra climas do mesmo... Ele quebra e constrói climas, é maravilhoso, tá? Gostei pra caramba do episódio, espero que tenham gostado. Se você gostou, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Deixa aquele like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho para todas as notificações e vejo vocês no próximo vídeo. Bye!